Beleza, beleza. Rapaz, o cara aqui perguntando se é verdade que uma época eu participei de um concurso numa emissora de rádio, concurso de mentira, e que na verdade eu fui campeão. Na verdade, nessa época que aconteceu, tem uns 15 anos atrás, foi lá em Formosa da Serra Negra, e o cara contasse a melhor mentira, ganhava um rádio. Mas tem pergunta que só por sorte. Mas pois não é que eu ando com esse rádiozinho até hoje. Coisa da vida. Na realidade, isso aconteceu há uns 15 anos atrás, lá em Formosa da Serra Negra, Maranhão. Caso não seja meu engano, foi a Rádio Capital FM, radialista Luiz Alves, criou um concurso da mentira. O cara que contasse a melhor mentira ganhava um prêmio. E a gente acabou participando. História boa. Na realidade, isso não é uma mentira, uma história real que aconteceu comigo e quero relatar com vocês. Eu, como fui criado na zona rural, e zona rural sempre vizinho tem problema com vizinho sobre criações, gado passando em cerca, coisa desse tipo. E eu ali com meus 16 anos comecei a gostar da filha do vizinho, justamente o vizinho que meu pai tinha uns problemas com ele. E lá a gente acabou fazendo o que não era para fazer e foi descoberto. E um dia pela manhã o vizinho chega lá no pai com uma espingarda 22 canos no ombro para saber se eu queria casar com a filha dele ou era com ele. Um cara muito mais embaçado que o Tiringa. Mas tô não. Vocês sabem quem é o Tiringa. E o negócio ficou complicado. E foi o jeito de eu concordar que casava. Mas aí quando foi na noite, eu decidi fugir. Faz de sair de Formosa, peguei um ônibus na madrugada e fui lá ali para próximo Imperatriz, para um local chamado Mucuíba. Hoje lá é a cidade Senador La Roque, na época era chamada de Mucuíba. Faz tempo isso, ó. Aí cheguei, fiquei lá pela cidade, meio rodado, e acabei descobrindo que tinha um senhor lá, seu Zé Vicente. A família dele era toda lá de Codó, no Maranhão. E teve uns problemas lá e tinha vindo fugido. Já tinha mais de 20 anos que ele morava lá com a dona Margarida. E que lá na cidade dele tinha o irmão dele, Joaquim Vicente. Vicente era o pai dele. E eu acabei descobrindo e fui parar na casa dele. Cheguei lá já dando benção a ele, chamando de tio. E ele todo assustado, sem entender. E eu fui explicar que eu era filho do Joaquim irmão dele. Se ele era o seu Zé, filho de Vicente. Se assinava Santos da Silva. E bateu tudo, eu com a história já toda, tinha estudado a vida dele. E ele me recebeu muito bem. Tia Margarida recebeu também muito bem. E a gente ficou, eu fiquei por lá uns dias. E só que ele era crente, evangélico, meio sistemático. Um moleque novo, gostador de festa, de folia. E acabei conhecendo lá um vizinho, que eles moravam nem dentro da Vila Mucuíba, era bem próximo à vila. E acabei conhecendo que uma vizinha lá, viúva, Dona Lúcia, 2 filhos, o Luciano, a Luciana e a Ana Lúcia. E as meninas mais ou menos da minha idade, bonita. E eu comecei a frequentar lá. E um dia eles me convidaram para uma reza e uma festa de São Lázaro, 11 de fevereiro, bem próximo, lá à casa deles. E eu falei pro tio que eu ia para lá. Só que o tio não concordou, porque crente não gosta muito de reza. E eu fui escondido, bem cedo lá para casa da Dona Lúcia. Cheguei lá e falei, olha, não vai ser possível ir, porque o tio ali não deixou eu pegar minha roupa e nem aceitou eu ir. Aí não tem como eu ir. Ela falou, não, meu filho, tem a roupa aqui que era do Cícero, o falecido esposo dela. Ele era bem fininho. E ele vestiu no dia do casamento, nunca mais ele vestiu. E eu vesti lá aquela roupa do falecido, ternozão de casamento. Rapaz, eu fiquei bonito demais, ó. E me arrumei, todo pronto. Quando deu assim quase meio-dia, uma turma se arrumando pra ir. Aí eu falei, tio, você não vai agora não? Ela falou, não, meu filho, eu tenho que prender as galinhas final do dia. Tem um capão aí que eu tô engordando, que meu pai vem agora final da semana. E tem que prender porque a raposa come. E tem os canteiros pra molhar também. Eu falei, não, tio, você vai agora mais cedo e eu prendo as galinhas. Molho os canteiros e vou só mais tarde, que não tem roupa para trocar mesmo. Aí ela foi e eu fiquei. Ela falou, ó, meu filho, olha, tem a despensa ali, tem farinha, tem banana, no armário tem carne assada, tem doce.
fique à vontade. Eu, não, beleza. Fiquei sozinho, rapaz, e ansioso para ir, e o dia não passava. Quando deu ali de 12 para 1h da tarde, eu comecei a prender galinha, botar no puleiro. Para essas galinhas, de tardinha ia bom, mas meio-dia não quiseram ir de jeito nenhum. E eu jogava pedra, jogava cacete. E nessa jogação lá, rapaz, joguei um cacete, foi bem na cabeça do capão. Rapaz, caiu só tremendo. E eu peguei esse pé, fui jogar no mato muito longe, ó. Voltei todo assim assustado. E fui lá pra cacimba molhar os canteiros. Os canteiros meio alto, e pegava a cuia, enchia de água para jogar em cima dos canteiros. E eu peguei e jogar água. Quando eu pensei que não, a cebola caindo do outro lado. E eu só jogando água de uma vez, estava arrancando a cebola e a cebola caindo. Rapaz, perdi e arranquei essa cebola quase toda. Pensa num trem desmantelado. Aí fui em casa, comi lá uma farinha, umas bananas, uma carne assada. Me arrumei, fui para lá. Cheguei lá, estava rezando, no meio da reza. Fiquei lá todo desconcertado, lembrando o que tinha acontecido. E lá por ser uma região meio fraca, não tinha cadeira para todo mundo. E bem próximo o altar, colocaram um couro de vaca seca, aquela courozão seco, para as rezadeiras ficar de joelho em cima. Quando eu estava beijando o santo, o Luciano veio lá onde eu estava, me deu um dinheirinho trocado, vai lá beijar o santo e dar a esmola. E eu fui todo empolgado, achando todo faceirozão bonito, olhando para as meninas. Rapaz, eu enganchei bico do sapato na beirada desse couro. Rapaz, eu peitei na perna da mesa com esse santo. Isso, derrubei santo para todo lado. O santo quebrava pescoço, quebrava a perna, outros quebrava no meio. Pensa no negócio desmantelado, ó. E saí todo desconcertado. O povo, não, rapaz, isso é coisa que acontece. Mas eu morrendo de vergonha do que estava acontecendo e preocupado com o que tinha acontecido anterior. Saí desconcertado lá para trás da casa andando. E atrás da casa tinha um barreiro que eles tinham cavado, que era para tirar o barro, para aterrar a casa. Bem atrás do giral de lavar a louça. E eu fui passando entre o giral e esse barreiro, que já tinha um bocado de água, a água do giral de lavação de louça caía lá dentro. E eu jogando uma bacia de água suja, cheia de gordura. Rapaz, jogaram bem no meu ombro, assim, pegando na orelha. E eu me assustei, pulei e caí dentro desse barreiro. E saí todo molhado, enlameado. No que eu saí de dentro, um sapato já ficou enterrado lá dentro. Mas eu saí muito desconcertado daquele negócio. Sem as coisas tudo dando errada. Corri pra casa, cheguei lá na casa. Antes de chegar na casa da dona Lúcia, botei a zoada dos porcos. Pai, tinha deixado a porta da despensa aberta. O porco tinha entrado, comido a banana todinha, rasgado o saco de farinha. Isso tava uma bagunça que não dá nem pra contar os detalhes. Eu passei a mão na cabeça, não, eu vou entrar dentro de casa, que é pra mim menos comer uma carne assada e ir embora. Quando eu entrei pra cozinha, tinha deixado a porta do armário aberta. O gato tinha entrado. Rapaz do céu. Quebrado o prato, comida a carne. Isso é uma bagunça mais doida do mundo. Eu baixei a cabeça, pensei na vida. Deixei a roupa alheia que tinha lá. Passei na casa do Tizé, ele já começou a brigar comigo. E eu morrendo de vergonha, cara, eu fui embora. Nunca mais eu voltei lá, ó. Mas é coisa da vida, isso acontece. Aí mente. Na realidade, essa história, só para trazer uma reflexão, dizer para você, nunca desobedeça seu pai, pois ele quer sempre o melhor para sua vida. Fica a dica.